Olá pessoal, estamos em Jerusalém novamente. Nessa manhã de domingo, estamos aqui na rua conhecida com o nome Ben Sira, uma rua que fica bem no centro de Jerusalém. Coisas interessantes, próximas, históricas. Temos no final dessa ruazinha a casa onde viveu o famoso sionista político Jabotinsky. Nessa rua onde nós temos aqui vai ser inaugurado em breve, como vocês podem ver, uma construção nova, bem bonita, moderna, que se encontra aqui, o Museu da Tolerância de Simon Wiesenthal, um espaço moderno para eventos culturais, encontros, palestras. Vai ser mais um espaço novo para Jerusalém, no que a gente antigamente conhecia com a Praça dos Gatinhos, prédio com dormitórios para estudantes, um espaço novo também, bem próximo do que a gente chama da Cidade Velha. Aqui nesse jardim, na verdade, é uma parte de um cemitério muçulmano que conecta diretamente com a entrada do Shopping Mamilla. Descendo essa rua, um dos mais importantes lugares para experimentar e degustar um dos melhores hummus do país. Em Jerusalém está também destacado como um dos melhores hummus da cidade, conhecido como Ben Sira, todo azul, imperdível para aqueles que gostam de um hummus. Como vocês podem ver lá no fundo, o Hotel Mamilla. Então estamos numa proximidade da Cidade Velha, um bairro central de Jerusalém, todo ele reformado, enfeitado. Enfeitaram as ruas, para quem andou por aqui nos últimos anos, muitas obras. O novo hotel urbano, o Brown Jerusalém, bem localizado também, um espaço muito bonito. Como eu prometi para vocês, um pouquinho de Jerusalém histórica. Aqui o cemitério muçulmano, um cemitério na verdade bem polêmico, muito poucas tumbas. Alguns acreditam que é mais uma forma de preservar a terra e não ser dada para vendas, já que no final do século XIX os turcos venderam terras e assim foram se comprando e se desenvolvendo a cidade de Jerusalém fora das muralhas. Então acredita-se que aqui grupos de muçulmanos criaram um cemitério, parte dele fake, parte deles com poucas tumbas, e demarcaram ao redor de todo o espaço como se fosse um território marcado para não ser vendido e não ser mais ocupado. Uma vez que ele é cemitério, ele se encontra em um status de santidade e não se mexe. Vocês podem ver que bem de frente ao cemitério, outro prédio é o famoso Waldorf Astoria, um dos melhores hotéis de Jerusalém, que na verdade são 3 esquinas. Um lado é o Waldorf Astoria, de frente o Hotel Citadel, do outro lado o Hotel Mamilla, ou seja, bem cercado o cemitério, né? Um espaço super valorizado e que acaba sendo passagem para todos os turistas que atravessam Jerusalém dos bairros centrais em direção à Cidade Velha. Então é uma bela de uma passagem, uma bela de uma região para caminhada, e totalmente renovado aqui esses novos prédios para estudantes, para jovens, com sorveterias, com restaurantes, e a praça, a famosa Praça dos Gatinhos, bem à nossa frente, com 2, 3 ruas que saem dela, ruas de pedestres, sem carros, onde famosos restaurantes, pubs, lugares para beber, de noite bem cheio. Quem já andou por Jerusalém de noite, é um espaço muito agradável. E esse vem do lado do museu também, Amigos de Sion, um museu famoso que conta a história dos cristãos que vieram, pesquisaram, seja em arqueologia, seja em história, e que vieram desenvolver a terra de Israel, muitos deles em parceria na época do Império Otomano, outros na época do período britânico, até os dias modernos de hoje. Vocês podem ver ali a bandeira de Israel. É o Museu Amigos de Sion, Friends of Zion, um espaço muito bonito, que ampliaram também agora para um salão para fazer eventos, aqueles que tiverem interesse.
E a praça aqui, que também está em obras para levantar mais um prédio aqui, possivelmente. Essa é parte do projeto que temos. Então, como vocês podem ver aqui, ainda não está aberto o Museu da Tolerância. Provavelmente esse ano ainda tem uma previsão de ser inaugurado. Já passo a passo, um espaço monstruoso, mais um novo espaço cultural na cidade de Jerusalém. Então, um pouco de Jerusalém para vocês hoje. Seguiremos mais adiante. Abraços. Conforme havia dito para vocês, na rua Ben Sira aqui, o famoso Hummus Ben Sira, imperdível. Agora que cedo da manhã estão já abertos, começando a preparar. Vale a pena. Todos aqueles que estiverem na região de Jerusalém, perto do Mamila, uma parada para um dos melhores rumos da cidade. E bem do lado tem a padaria, que preparam as pitot fresquinhas na hora. Então aqui dentro temos uma mafia, uma padaria, onde eles preparam pita para todas as encomendas da região. E logicamente também o Ben Sira, o pão árabe pita com o hummus, é prato do dia. Em Jerusalém, nessas ruas do centro, muita história. Uma das histórias que eu quero apresentar para vocês, essa casa que fica entre a rua Ben Shetter e a rua Ben Sira, tem umas ruazinhas pequenas. Nessa rua se encontra uma casa histórica, como aqui a gente pode ver uma placa também contando um pouco dessa história. Viveu nessa casa nos anos de 1920, ele foi aprisionado. Um personagem, um judeu ucraniano, que foi um dos líderes do movimento sionista, um pensador, um poeta, foi também um militar, Zeev Jabotinsky. Zeev Jabotinsky foi um dos precursores do sionismo revisionista. Para quem talvez algumas informações interessantes, foi um dos primeiros também a organizar os primeiros grupos de judeus na Primeira Guerra Mundial para se organizarem e lutarem pelos seus direitos. Eles já participaram como brigadas judaicas. Ele foi um dos participantes que orientou, moldou, foi um verdadeiro líder. Foi preso aqui pelos britânicos, conseguiu sair da prisão, veio a morrer com menos de 60 anos de idade, com 59 anos, morreu nos Estados Unidos nas suas viagens de propagar as ideias do sionismo. E é um personagem que é muito marcante dentro da história da política de Israel. Sua tumba está no cemitério de Jerusalém, no Monte Herzl, onde estão lá os personagens principais do movimento sionista político, onde encontra Theodor Herzl, e também a tumba de Zeev Jabotinsky. Bem no centro de Jerusalém, uma das ruas interessantes, uma rua de calçadão com restaurantes, escritórios, também faz parte de uma das belezas de Jerusalém. Como vocês podem ver, as ruas enfeitadas agora nesse período de verão, bares dessa rua, um deles com o nome Jabotinsky, um restaurante, bar. Normalmente, épocas de noite, fica aberto com telões para assistir música, esportes, futebol. Agora com o Covid não é tão cheio, mas estão abertos, como aqui ainda é domingo cedo de manhã, fechados. Aqui temos bem no próprio espaço vizinho uma sinagoga chamada Ohavei Yerushalayim, Amantes de Jerusalém. É uma sinagoga de origem sefaradita. Muitos dos oriundos fundadores eram de origens iranianas, persas, que chegaram em Israel, e essa é uma das sinagogas de judeus oriundos da Pérsia, que carregam a tradição sefaradita depois que os judeus da Espanha, depois do século XII, XIII, com o exílio e a expulsão, foram parar em outros países, chegaram também no Oriente e levaram também para o Irã a cultura espanhola. Um dos símbolos característicos que encontramos em sinagogas, os leões de Judá, a menorá. Isso faz parte também da tradição judaica, logicamente também com a estrela de Davi.
isso faz parte em todas as sinagogas do mundo. Vão aparecer em armários, enfeites de livros da Torá, portões, símbolos tradicionais. Continuando mostrando para vocês o centro de Jerusalém, esse bairro especificamente, conhecido como Nahalat Shivá, é um dos bairros primários logo depois que saíram das muralhas, final do século XIX. São os primeiros bairros que foram construídos fora das muralhas. O modelo desses bairros eram em forma de, a gente pode chamar essas formas como se fossem quadrantes, as casas construídas, todas elas voltadas para uma frente interna onde teria um pátio. Essa rua especificamente leva o nome Rua Yosef Rivlin. Esse bairro Nahalat Shivá é em lembrança a alguns dos pioneiros que saíram fora das muralhas para começar a construção. Tinha Yoel Moshe Salomon, Eliezer Ben Yehuda, Rivlin, são alguns desses nomes dessas ruas, onde agora cedo de manhã tudo fechado. No ano normal, aqui é onde se tem todas essas lojinhas aqui de pubs, restaurantes, cafés, algumas delas fechadas devido ao Covid, outras de noite voltam a abrir. Esse é o espaço que temos, e que essa rua que conecta a Praça dos Gatinhos diretamente com a rua principal, a Rua Jaffa. Então é um lugar bem interessante. Aqui na frente passa o trem, ou seja, mais um ponto turístico para as pessoas que gostam de caminhar pelas ruas de Jerusalém. E por trás dessas casas temos pátios, assim como várias outras ruas da região. Continuando, estamos em Jerusalém, uma das praças famosas, conhecida com o nome Praça Sion. Praça Sion fica no encontro entre a Rua Jaffa e a Rua Ben Yehuda. Como vocês estão vendo aqui, é um calçadão, rua de pedestres, e vai se encontrar no final com outra rua, Yoel Moshe Salomon. Como falamos, parte dos bairros. Esse aqui é o bairro de Nahalat Shivá, em nome de 7 personagens históricos que saíram da Cidade Velha e foram em desenvolvimento para os novos bairros fora das muralhas de Jerusalém. Então esse bairro aqui, Nahalat Shivá, famosa rua, calçadão Ben Yehuda, calçadão de lojas, restaurantes. Agora no verão, muitas atividades artísticas, as pessoas tocam música. Como vocês podem ver, também enfeitaram as árvores aqui com trabalhos de tecelagem, um monte de atividades feitas provavelmente pela prefeitura, trazendo profissionais para darem atividades para eles no verão. Na Rua Jaffa, o famoso o trem leve, o trem superfície, conectando, cortando toda a cidade de Jerusalém. Ponto-chave do turismo aqui, a Rua Ben Yehuda, em frente a esse hotel, o famoso Herbert Samuel, um dos hotéis boutiques que se encontram. Bem próximo também dos outros pontos turísticos do Quarteirão da Música. Muito interessante para as pessoas que gostam de conhecer um pouquinho de Jerusalém. Um domingo de verão, começamos agosto, no Brasil, domingo do Dia dos Pais. Então, para vocês aqui um pouquinho das imagens de Jerusalém. Então, pessoal, vamos encerrar a nossa visita hoje de Jerusalém pelo bairro conhecido como Nahalat Shivá, logo bem colado ao bairro de Mahané Yehuda. Estou na Rua Ben Yehuda agora, rua chamada calçadão peatonal dos pedestres, várias ruas que cortam ela. Podemos conhecer um pouco de construções modernas nas ruas históricas, os enfeites tradicionais para o verão que procuram fazer nessas ruas. No final dessa rua famosa daqui, Rua Estadrut, um dos melhores rumos, começamos falando do Rumos Ben Sira, outro dos melhores rumos que tem na região é chamado Rumos Pinati, que se encontra nessa esquina. Subindo a Rua Ben Yehuda, temos o prédio de escritórios com hotel no topo
terraço desse prédio alto que a gente encontra na rua King George, bem do lado da onde era o antigo prédio do primeiro Knesset de Israel, antes de trocar para o seu endereço fixo que é hoje, até os anos 66. Uma região histórica, uma região bonita, uma região turística, e esperando somente vocês, assim que as fronteiras se abrirem, começarem a se organizar para a viagem. Abraços de Jerusalém.